Eu acredito que uma boa franqueadora não deve nunca garantir nem faturamento, nem lucro do negócio, porque isso depende de uma série de fatores e seria muita até petulância nossa, eu acho, falar, olha, você, Patrick, você vai vender 50 mil reais no teu ponto e vai tirar 8, 9 mil reais de lucro, porque pode variar tanto. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou gerente de negócios de crédito da Stone e a gente hoje aqui vai falar um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades do tema de franquias e como o tema de crédito pode apoiar a evolução do franchise, né? Hoje aqui, o que a gente vai conversar, o que a gente vai debater são assuntos super relevantes aí para o setor, principalmente para vocês que estão em busca, né, de uma franquia. Nós estamos aqui, né, num lugar muito especial, que é a maior feira de franquias do mundo, né, na ABF Expo. E o objetivo é a gente trazer pessoas do setor de franchise que pode contribuir com informações importantes, né, para que vocês que estão em busca de uma franquia conhecer um pouquinho mais, saber como analisar uma franquia, né, saber como a gente pode contribuir, né, nesse momento tão importante de escolher uma franquia para se investir, né? A conversa vai ser transmitida também através do nosso canal do YouTube, né, o Pod do Varejo, nosso PDV, né, para que vocês possam assistir também na íntegra. E hoje, né, a gente está começando o nosso Stone Talks com uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito influente, conhece muito de franquias, que é a Adriana Auriemo, né? A Adriana, ela é fundadora e CEO da Nut Bavaria, né? Não sei se vocês conhecem a Nut Bavaria, mas a Nut Bavaria, ela é a maior franquia do mundo, né, de nuts glaciadas, né? Mas antes de começar a falar da Nut Bavaria, e aí eu vou passar a palavra para a Adriana, o que é importante a gente reforçar aqui também, né? O setor de franquias é um setor que cresce de maneira contínua, né? Então, quando a gente olha o setor de franquias, a gente percebe que o faturamento dele cresce, né? O faturamento de 2023 foi de 240 bilhões, né? Então, é um faturamento muito expressivo para a nossa economia. E quando a gente compara esses números versus o ano anterior, teve uma evolução de 13,8%. Ou seja, o que a gente percebe? O setor de franquia é algo muito consolidado e vem crescendo num ritmo muito maior do que a própria economia, o próprio PIB, né? Então a gente acha isso muito interessante. Mas antes de a gente se aprofundar, eu gostaria de passar a palavra aqui para a Adriana, agradecer sua presença, tá, Adriana? E gostaria também, para começar o nosso papo, que você pudesse explicar um pouquinho da história da Nut Bavaria, né? Como que começou, quando iniciou, né? Se você pudesse falar um Claro, pouquinho. claro, vamos lá. Mas antes de mais nada, eu só queria saber quem aqui já experimentou nosso produto, a Nut Bavaria, nas castanhas? Ah, todo mundo, que bom, que bom. Mas para quem não experimentou, tem ali atrás para vocês, porque se vocês não gostaram do que a gente for falar aqui, pelo menos vocês vão ter comido um produto gostoso e vão sair daqui felizes. Mas vamos lá. Bom, a Nut Bavaria é uma marca americana que começou nos Estados Unidos. Quem criou essa marca foi o John Malten, que era um executivo americano que conheceu nas ruas da Alemanha, num formato artesanal, levou para os Estados Unidos e montou um negócio ali. Se associou ao David Brandt, que era um ex-engenheiro da NASA, que criou uma panela elétrica que torra essas castanhas. Se vocês forem hoje nos nossos 2 quiosques, tem nas 2 praças de alimentação, vocês vão ver um equipamento que tem toda uma tecnologia por trás que deixa a castanha torradinha no ponto certo, na temperatura certa, para ela estar sempre assim crocante. Só que nos Estados Unidos não é uma marca de franquia, é uma marca de um produto. E aí, quando eu conheci, trouxe para o Brasil,
E a gente montou aqui no Brasil um modelo de franquia baseada num produto, inspirado num produto alemão, mas baseada num produto que a gente conheceu nos Estados Unidos. Compramos deles, né, a licença de explorar isso no Brasil e a receita desse produto. Todo o resto foi feito aqui. Então, hoje a NUT tem quiosques em shoppings, aeroportos, metrôs, terminais rodoviários, clubes, parques, enfim, numa série de lugares, mas a gente ainda está expandindo. Se alguém quiser uma franquia, pode falar com a gente depois, que ainda tem espaço para isso. E além do tema da NUT Bavária, aqui a Adriana ela tem um papel muito importante no franchise. Ela é a vice-presidente da BF, né? Então, eu gostaria também, Adriana, de saber um pouquinho de você. A gente sabe que a BF ela é fundamental nesse processo, né, de fazer com que o franchise se desenvolva, tem uma pegada muito bacana de educação também, né? Eu gostaria que você dividisse com a gente as principais atribuições da BF para fazer com que o setor de franquia prospere, né? Que seja um modelo de negócio que cresça ano após ano. Você poderia dividir algumas frentes, Claro, né, da BF? claro. A BF é a Associação Brasileira de Franquias, é a segunda maior associação de franquias do mundo. Vocês estão hoje numa das maiores feiras de franquias do mundo. A gente, às vezes, perde para a de Paris em alguma classificação, porque tem classificação por número de expositor, por visitante, etc. Mas a gente geralmente ganha. Então, posso dizer que é a maior feira de franquias do mundo. E é uma associação sem fins lucrativos que visa promover, divulgar e defender o franchising íntegro, o franchising correto. São o franchising do bem, né, que a gente chama. São hoje mais ou menos 1.700 marcas associadas, dessas 1.300 são franqueadores, os outros são fornecedores ou franqueados, nós temos franqueados associados também, e na BF a gente tem uma série de coisas, tem muitas comissões setoriais, tem muitos cursos, tem muitos eventos, tem congressos, tem convenções, tem feiras, tem o portal do franchising, que para quem não conhece também é o maior portal de franquias do Brasil e um dos maiores do mundo. Ali, se vocês ainda estiverem na dúvida de que franquia procurar, vocês podem entrar lá, pesquisar, comparar uma franquia com outra, tem muita informação bacana. E o que a gente quer? A gente quer ensinar os franqueadores a trabalharem da maneira correta. Eu não sei o quanto vocês conhecem de franquia, então se eu estiver falando coisa que seja muito óbvio, vocês, por favor, falem assim, chega, não precisa falar tudo isso para a gente. Mas no Brasil existe a lei do franchising. Essa lei, o que ela prega, né, o que ela quer é que tenha transparência entre as partes. Eu acho que esse é o ponto principal, porque para você ser associado da BF, você precisa estar seguindo as leis. Ou seja, a gente não avalia se o negócio é um bom negócio para ser associado, porque isso depende de uma série de outros fatores. Depende, né, de N critérios aí. Mas a gente avalia se aquela franquia cumpre com as leis e, principalmente, se a circular de oferta de franquias está da maneira correta. Para quem não conhece, vocês vão escutar por aí falar da COF, né, que é a abreviação circular de oferta de franquia, que nada mais é do que um documento exigido por lei, que tem que obrigatoriamente ser entregue com no mínimo 10 dias de antecedência da assinatura do contrato, para que o candidato tenha toda a possibilidade de avaliar muito bem aquele negócio antes de comprar. Ali tem toda a regra do jogo. Ali tem o quanto de treinamento a franqueadora vai te dar, como vai ser a cláusula de raio, se é que existe cláusula de raio, quem são os franqueados da rede, os outros franqueados, os franqueados que saíram nos últimos 2 anos. Enfim, tudo que você precisa saber para tomar uma decisão com bastante clareza tem que estar escrito naquela circular. Então, para a pessoa se associar, o que a gente faz é avaliar se a circular está cumprindo com a lei e se aquela franqueadora está ali divulgando naquele documento tudo que precisa ser divulgado. Basicamente é isso. Muito bom. Esse ponto que a Adriana tocou é muito interessante, porque a maioria de vocês que estão aqui visitando a feira tem o objetivo de conhecer mais sobre o mercado. E quando a gente está nesse processo, né, de analisar qual franquia eu vou investir, esse documento que a Adriana citou é super relevante, porque o objetivo dele é trazer transparência. Inclusive,
Nesse documento, mostra a relação de todos os franqueados, né, que fazem parte da rede, inclusive os franqueados que não fazem mais parte da rede. Então, assim, isso dá a oportunidade de, antes de você fechar um negócio, entender como que a franqueadora trabalha, se ela consegue trazer toda essa transferência de know-how, né, que é prometida no momento da venda da franquia. Então, esse é um ponto muito importante que a Adriana colocou aqui para a gente, né, Adriana? Isso aí. E vale dizer que não é porque um franqueado saiu que a rede seja ruim. Ele pode ter saído por N fatores. Às vezes você começa um negócio, por exemplo, numa cidade, e aí você muda para outra e não tem lugar para levar essa franquia para outra cidade. Às vezes você não se adequa àquele negócio, o teu dia a dia, o teu esquema de vida não combinou com aquilo. Às vezes você, sei lá, quer fazer outra coisa. Então é importante conversar, mas tirar todas as dúvidas, principalmente se a franqueadora realmente entregou o que ela se comprometeu a entregar. Quanto de dedicação o franqueado tem que ter naquele negócio? Como é que é o dia a dia dele? Ele acorda e vai fazer o quê? E tem muito do perfil também da pessoa, né, Eduardo? Porque às vezes você tem, por exemplo, um perfil mais... sei lá, você é mais falante, mais comunicativo e você vai se dar muito bem numa franquia de vendas, de alguma coisa que você precise conversar com o cliente. Mas se você é uma pessoa mais fechada, quer ficar mais em casa, talvez você se dê bem numa franquia que você tenha que ficar fazendo mais contas, mais controles. Aí eu acredito que essas conversas são fundamentais para escolher a franquia certa. Sim. Afinal de contas, né, investir em uma franquia é um grande passo, né? Muitas pessoas colocam recursos de uma vida inteira para montar uma operação. Então, essa escolha tem que ser muito assertiva. E enganchando nesse tema, né, Adriana? O que eu queria saber de você? Qual conselho você daria para quem está em busca de uma franquia? Você acha que eles têm que analisar o quê? Ter afinidade no setor, eles têm que olhar retorno, o payback. Quais são as dicas que você daria, né, para passar por esse processo consciente, né? Vamos lá. Bom, tem uma série de coisas que são fundamentais, né? Eu falei de uma delas, que é a análise da circular de ofertas de franquia. Isso é fundamental que seja feita com muita cautela, item por item, tirem as dúvidas, não tenham vergonha de perguntar. A franqueadora está acostumada com essas perguntas, não deixa sobrar nenhuma dúvida em relação ao que está escrito ali e ao que é esperado de você, ou seja, o papel das partes, né? O que a franqueadora vai te entregar e o que você tem que fazer também. Segunda coisa, quem é essa franqueadora? Ela é idônea? Quantos anos ela tem? Porque pode ser que seja, não quer dizer que uma franqueadora antiga seja melhor do que uma nova. Tem muita franqueadora nova que é excelente, mas você consegue já avaliar os riscos e ver em que tipo de risco você quer entrar. Essa franqueadora tem selo de excelência da ABF, também é um bom critério. A ABF tem um que a gente chama do selo, que é uma pesquisa feita com os franqueados da rede, que eles dão notas para vários critérios dali, e se a franqueadora tira uma nota alta, ela é chancelada com o selo de excelência. Não quer dizer que as não chanceladas sejam ruins. Pode acontecer da franqueadora nem ter se inscrito para o selo, mas aquelas que têm uma garantia a mais de que os franqueados estão satisfeitos. Isso é uma pesquisa muito séria, feita por um instituto bem honesto mesmo. Outra coisa, a tua parte financeira. A gente fala que tem franquia para todos os bolsos, né? Aqui na feira tem mais de 440 marcas expondo suas franquias. Tem ali no Boulevard de Microfranquia, que é onde a Nut Bavarian está, tem mais de 20 marcas expondo franquias de custos menores, a gente chama de microfranquias, que são aquelas todas de investimento inicial total de até R$135 mil, mas tem franquias a partir de R$6.400 ali expondo, ou seja, tem para todos os bolsos. Mas nunca coloca todo o seu dinheiro ali. Então, se você só tem R$50 mil para investir, não coloca R$50 mil numa franquia, se aquele for o valor total dela, porque tem sazonalidade, podem acontecer coisas no começo, tem franquias que demoram um pouco mais para pegar, outras você já sente na hora, mas algumas têm o tempo, né, que a gente já fala aí de ramp-up, que é até a franquia começar a dar dinheiro. Então, olha o teu bolso, vê se você tem dinheiro para aguentar uma eventualidade, alguma coisa que pode acontecer.
e conversa muito com os franqueados da rede. E algumas franquias, a Nut Bavarian entre elas, a gente faz um tipo de test drive também, que é botar a pessoa um dia na operação para ela sentir o que é aquilo. Porque, assim, a nossa tendência é ir atrás daqueles produtos que a gente gosta. Puxa, eu adoro, né, suspeita, eu vou falar de mim aqui. Eu adoro a Nut Bavarian, adoro nossas castanhas, adoro nossa operação. É um negócio enxuto, é um negócio fácil, tem uma equipe pequena, tem uma série de vantagens. Mas é um negócio que está geralmente em locais que abrem das 10 às 10, que funcionam sábados e domingos. Será que eu estou disposta a, se der algum problema num domingo à tarde, eu resolver? A pessoa que vai comprar uma franquia tem que saber que ela tem que estar disposta a resolver um problema, se der num domingo à tarde, ou vai ter que ter alguém treinado para isso. Ou seja, pesquisa muito bem, conversa com os outros franqueados, tira todas as dúvidas para tomar a decisão com mais certeza. E experimentem nosso produto ali atrás também, ó. Outra muito dica legal. boa. Estou vendo um monte de gente aí que está experimentando. Queria saber, gostaram? Aprovado? Tem mais aqui depois, viu? O Eduardo trouxe para mim, mas olha, vou dividir com vocês. Muito bom. Adriana, tem um ponto que você citou aqui que eu acho que é muito importante de reforçar, né? Você comentou do selo de excelência, né? E esse selo de excelência é uma votação que é feita pelos próprios franqueados, né? Eu fiquei na dúvida e gostaria de saber quantos selos de excelência a Nut já teve durante esse período, né, de caminhada no franchise. A gente tem... até eu vou fazer aqui um agradecimento público ao André, que é o nosso COO, que está ali. Ó, levanta a mão aí, André. Ele é muito responsável por isso. A gente, esse ano, recebeu o nosso 18º selo consecutivo de excelência. Desde o primeiro ano que a gente se inscreve para o selo, a gente recebe essa chancela. Motivo de muito orgulho para a gente. E esse ano a gente recebeu também as 5 estrelas das Pequenas Empresas Grandes Negócios. Também ficamos muito orgulhosos disso. Bom. É fruto do trabalho do André e de toda a nossa equipe ali da franqueadora. Muito Obrigada, legal, André. muito legal. Parabéns, André. Isso é uma validação, né? Isso é retorno de todo o trabalho, de todo o esforço que a franqueadora emprega para atender o franqueado. Porque, no final das contas, o franqueado é o cliente da franqueadora, né? Ele que proporciona aí a marca, ele que leva a marca para outros patamares. Então, é super importante a gente ter essa percepção. Outro tema que eu queria conversar aqui com a Adriana, né? A maioria das pessoas que estão em busca de uma franquia, eles estão em busca de um modelo de negócio mais seguro. E muitas vezes eles não têm experiência, né? Como que funciona esse processo de start, né? Então, o franqueado ele passa por toda uma análise da franqueadora para analisar perfil, né? Após essa análise, existe um apoio da franqueadora no sentido, poxa, como que eu vou calcular o meu payback? Qual é o retorno do meu investimento? Como que funciona esse processo? Bom, vamos lá. As franqueadoras, claro, cada uma trabalha da sua maneira, tá? Vou falar como a Nut Bavarian faz e como boa parte das franqueadoras fazem. O que a gente passa para o franqueado, e acho que essa que é a grande beleza do sistema de franquias, é você sair na frente. Então, você está comprando uma franquia, você já vai entrar em algo que foi testado, treinado, enfim. E todo esse know-how, todo esse conhecimento é passado para o franqueado quando ele compra a franquia. No caso da Nut, desde projeto de quiosque, como você contrata equipe, que essa é a parte hoje mais desafiadora, está sendo contratação de equipe, e isso em todos os... Eu acho que todo mundo que você conversar aqui, você vai escutar, né? Contratar gente para trabalhar hoje está bem desafiador mesmo, mas quando tem a franqueadora por trás, fica muito mais fácil, porque ela vai te ensinar aonde que você vai, como é que você conversa, que características você tem que ter, depois como é que você treina essa equipe, obviamente o franqueado também vai ser treinado em como operar, toda a parte financeira, como é que lida com o sistema, o nosso agora vai ser da Links aqui, ó. Muito bem. Então, como é que você faz as suas planilhas de venda e tudo mais. E eu acredito que uma boa franqueadora não deve nunca garantir nem faturamento, nem lucro do negócio, porque isso depende de uma série de fatores e seria muita
até petulância nossa, eu acho, falar, olha, você, Patrick, você vai vender 50 mil reais no teu ponto e vai tirar 8, 9 mil reais de lucro, porque pode variar tanto. Na Nut Bavarian, a gente tem quiosques hoje que vendem, sei lá, 15 mil reais, um quiosque está num lugar muito ruim, que não passa gente, etc. E tem quiosques que vendem 150 mil reais. O mesmo quiosque, o mesmo tamanho, o mesmo número de funcionários, muitas vezes os mesmos produtos. Depende do local, depende do fluxo, depende da equipe, do treinamento, do discurso da menina ali, do abastecimento e de tudo mais. Mas a franqueadora ensina isso. E a gente costuma fornecer para o candidato, ainda antes dele assinar, o nosso modelo de DRE. O que é isso? É a planilha para ele montar ali e entender quais vão ser os custos dele. Então, a gente põe assim, primeiro um estudo do ponto. Vamos supor que o Felipe da Cruz aqui, ele está com uma... A gente só vende franquia se ele já tem um ponto negociado. Então, vamos supor que ele foi aqui na Infraero, conseguiu um aeroporto que a gente ainda não está, e o aeroporto passou para ele, por exemplo, um ponto X. Olha, o teu quiosque pode ser aqui. Aí nós vamos passar para o Felipe um métodozinho ali dele fazer contagem de fluxo. Ele vai naquele ponto, ele vai em dias específicos, em horários específicos, ele vai fazer a contagem de fluxo. Vai passar para a gente vai jogar ali a taxa de conversão, que é baseada em pontos semelhantes. Tem também, eu estou simplificando, tá? É um pouquinho mais complexo, mas tem também um questionário para ver o tipo de público que é lá, para ver se é maior poder aquisitivo ou menor, mas enfim. A gente tem uma taxa de conversão média, baseado na média da rede de pontos similares. A gente joga ali naquele número para estimar um faturamento. Não é garantir, é estimar, ou seja, baseado nos dados históricos de 28 anos dos nossos quiosques, da nossa rede, pontos semelhantes a esse, com esse fluxo, devem faturar mais ou menos entre tanto. Aí a gente vai colocar lá, custo de ocupação. O aeroporto falou que o aluguel é de tanto. Por esse faturamento, a gente já pode falar, olha, Felipe, negocia, porque o aluguel máximo para um faturamento desse só pode chegar a... Estou chutando números, tá, gente? Sei lá, só pode chegar a 6 mil reais. Aí ele tem que negociar isso. Se ele não conseguir, a gente nem vende o ponto, porque o aluguel pode matar uma operação. O custo de ocupação hoje, Eduardo, é uma coisa que pode viabilizar ou inviabilizar o mesmo lugar, porque varia demais também de pontos para pontos. E tem margem para negociar. Então, a franqueadora muitas vezes ajuda também você a negociar, que argumento você use, coisas desse tipo. Depois, equipe. A nossa equipe hoje gira em torno de 18% do valor da venda, então você joga na planilha. E assim vai com todos os outros custos, imposto, transporte, etc. Aí, baseado nisso, a gente consegue brincar com os números e ver em que situação que um ponto do Felipe seria viável ou não para fazer essa avaliação. Mas, de novo, não é uma garantia, é só uma proteção a mais e é uma segurança a mais. Além disso, que outras coisas que a franqueadora faz? Dependendo do local, você tem que entender um pouco de logística. Como é que você faz para mandar o produto para aquele lugar? A gente está aqui em São Paulo, nossos fornecedores entregam no Brasil inteiro. Mas, em algumas regiões, tem substituição tributária, tem alíquotas diferentes, tem variações nessa parte, que o franqueado sozinho, muitas vezes, é difícil ele fazer esse cálculo. A gente, como franqueadora, com toda a parceria com nossos fornecedores, fica mais fácil transmitir também esse conhecimento para o franqueado, para ele fazer uma avaliação mais segura. E essa parte de logística é um outro, eu não falei antes, que eu esqueci, mas é um outro ponto bem importante de vocês estudarem na hora de procurar franquia. Eu não sei se todo mundo aqui é de São Paulo ou não, ou é da região, mas se for de outra região, vale ver como é que é... E se for de produto, né? Se não for de serviço, que o serviço é mais fácil, que você faz de qualquer lugar, mas como é que é a logística para esses lugares, como que é a tributação nesses lugares de produtos diferentes. Não, muito bacana, é engraçado, né? Vocês, por essa última fala da Adriana, a gente consegue perceber o quanto é complexo montar uma operação. E o quanto você ter esse apoio da franqueadora para olhar tudo isso que ela sinalizou, logística, negociação com ponto comercial, que são pontos chaves, para saber se aquela operação vai ser uma operação de sucesso ou não. A probabilidade de uma pessoa que vai investir por conta própria
errar tudo isso é muito grande. Então, isso mostra o porquê que o setor de franquias tem esse sucesso que tem, porque realmente é um modelo que foi estressado de várias maneiras, né, Adriana? Termina, eu quero só completar uma coisa. Assim, o exemplo da Adriana, ela tem unidades em shopping, ela tem unidade em aeroportos, né? E eu imagino que o custo de ocupação deve ser totalmente diferente e isso muda totalmente o payback da operação também, né? Muda, e não é nem só o custo, porque tem muita peculiaridade em lugares diferentes. Você está dentro de um shopping, tem algumas exigências que o shopping te faz, de projetos, etc. Os aeroportos, por exemplo, nas áreas internas, ali que a gente fala que é depois que passa o raio-x, tem outras exigências, que tem um monte de documento que você tem que fazer, um monte de curso que a tua equipe tem que fazer, enfim, tem uma série lá de exigências. Metrô, por exemplo, é outra brincadeira, são outras coisas. E quando você está numa rede que já tem essa experiência, facilita muito. Mas acho que outra grande vantagem, Eduardo, que eu não falei ainda, é toda a parte de marketing e promoção. É muito mais fácil você fazer uma campanha quando você tem um monte de gente participando disso, que vocês devem ter escutado aqui, né? Geralmente o pessoal fala de franquia, tem a tal do fundo de propaganda e marketing, ou fundo de promoção, ou até fundo de marca, que estão falando hoje, que é a promoção daquela marca. Quando todo mundo participa com um pouquinho, não fica caro para ninguém e possibilita que a tua operação trabalhe com coisas que você sozinho não conseguiria fazer. Por exemplo, contratar uma bela agência, contratar um influenciador melhor, licenciar produtos. A gente na Dante Bavarni agora está com a Hello Kitty, mas a gente fez Minions, a gente fez Turma da Mônica, enfim, você consegue licenciar, às vezes, personagens, celebridades e coisas assim que você sozinho não conseguiria fazer. Legal. E a gente percebe que o modelo da NET é muito versátil, né? Eu vi que vocês também têm uma frente de eventos, né? Você poderia falar como que funciona esse modelo de eventos? Os nossos franqueados hoje, além do quiosque, além de vender naquele ponto, a gente fala que ele pode vender além do quiosque. Então, tem carrinhos que ele pode levar para feiras, eventos, festivais, festas e tudo mais, e vender nesses locais. Ele pode vender no food service também, não sei se vocês sabem, o nosso produto fica uma delícia junto com outros. Nossos franqueados podem vender para docerias, sorveterias, cafeterias. Se vocês forem no nosso quiosque, vocês podem tomar um frozen com as nossas nuts, mas a gente vende, por exemplo, a Biscoitê tem Cookie Nut Bavarian, a Bate de Latte, os sorvetes com castanhas da Bate de Latte são nossas castanhas que estão lá. Tem uma série, a Los tem sorvete da gente, e o franqueado pode participar disso também, vendendo para as docerias, restaurantes da sua região. Legal. A gente comentou sobre custo, né? Custo da operação. E é super importante a gente ficar atento e a gente já percebeu que quando a gente está falando de franquia, a gente tem ganho de escala, né? Então a gente consegue diminuir custo. E um ponto que eu queria até entrar mais um pouco nessa questão de crédito, eu atuo nesse setor de franquias há 14 anos, né? Com o tema de crédito, e muitas pessoas me perguntam, Edu, eu consigo financiar a compra de uma franquia? Isso é muito recorrente. E aí é um ponto, né? Tem franquias que há espaço de financiamento, né? Porque vai depender muito do custo ali da operação. Tem franquias que, se você aloca uma parcela, já enforca ali o franqueado e a operação não sai, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de crédito, né? O que eu queria entender um pouquinho com você, Adriana? Pelo que você percebe do setor, existem muitas marcas que aceitam financiamento para compra de franquia? Como vocês enxergam isso? Vamos lá, agora eu vou falar com o chapéu, não mais Nut Bavária, né? Mas falar pelo setor de franquia, até porque na Nut nossa franquia ela tem um custo bem reduzido, então a maior parte dos nossos franqueados não precisa recorrer a crédito. Mas sim, no setor de franquias é uma coisa comum, inclusive a BF tem parceria com vários bancos privados para conseguir taxas melhores. E eu acho que o crédito, como o próprio nome já diz, ele tem a ver com a credibilidade, com a confiança que quem está emprestando dinheiro vai ter de que a pessoa que pegou o dinheiro vai pagar. No meio de franquia, quando você tem um negócio que já faz parte de uma rede, que já é testado e tudo mais, essa confiança é maior,
porque em franquia já é comprovado que os negócios dão mais certo do que os negócios individuais. Começa por aí. Mas sim, principalmente para a segunda unidade, para a terceira unidade, com uma coisa já funcionando. E a gente estava conversando, né, Eduardo, agora há pouco, que uma das grandes possibilidades que existem aí da gente melhorar esses créditos, essas taxas e essas condições. Quando eu falo condição, é prazo para você comer carência, né? Prazo para você começar a pagar, enfim, e para você a taxa mensal aqui. Mas seria a gente conseguir ter as adquirentes parceiras e você já fazer o split através da própria maquininha. Então, boa parte hoje das vendas são feitas através das... eu falo maquininha, mas qualquer um desses meios de pagamento das adquirentes, e isso já ir direto para quem emprestou esse dinheiro. E eu fiquei sabendo que você já tem uma solução dessa, Eduardo. Conta aí para a gente agora. Exatamente, né? A Stone, ela tem uma frente de crédito, né? Voltada para o setor de franquias, onde, a partir do momento que é feita uma parceria com a franqueadora e é entendido o plano de negócios, KPIs dessa franqueadora, a gente consegue modular uma linha específica tailor-made. Então, por exemplo, a Nut Bavaria, ela tem algumas particularidades que são só dela. Então, por exemplo, o prazo de contrato de franquia, né, Dri? Né? Se eu não me engano, são quantos anos? O nosso hoje são 4 anos. 4 anos. Claro que depois renováveis. Renovável. A gente já tem gente com a gente há 28 anos. 28 anos. Então, por exemplo, um contrato de 4 anos, não faz sentido a gente disponibilizar uma linha de crédito que tenha um prazo superior a 4 anos. Então, a gente constrói isso de maneira personalizada e a gente trabalha com a garantia dos recebíveis. Né? A maioria das franqueadoras trabalha com adquirência e a gente utiliza esses recebíveis como garantia da operação. Né? E falando um pouquinho sobre esse tema de expansão, né? A gente percebeu que existe todo um processo de seleção. Né? E eu imagino que é uma dificuldade, né? Você encontrar um franqueado que tem um perfil adequado. A partir do momento que a rede já tem uma certa maturidade, existe algum incentivo da franqueadora para fazer uma expansão orgânica? Ou seja, uma expansão com os franqueados que já estão dentro de casa, que a franqueadora sabe que são bons operadores, e talvez o tema de crédito seria uma injeção, né, para que ele pudesse comprar a segunda, a terceira. Como que está esse tema de expansão orgânica no setor de franquias? No setor de franquias, de maneira geral, sim. Hoje a gente chama de multifranqueados. Vocês vão escutar alguns termos por aí. Multifranqueado é aquela pessoa que tem mais de uma franquia. Tem os multifranqueados multimarcas, que então ele tem mais de uma franquia e pode ter de marcas diferentes, que era uma coisa que há anos atrás ela não era assim tão bem vista. As franqueadoras achavam que, puxa, se ele for franqueado de outra marca, ele vai dar menos atenção para mim. E hoje já é vista com muito bons olhos. A gente, inclusive, na Nut Bavaria, a gente adora os multifranqueados, principalmente aqueles que têm outras marcas dentro do mesmo local, porque ele consegue compartilhar a equipe, ele consegue otimizar o tempo dele cuidando, por exemplo, de uma Nut Bavarian, de uma Liz, de uma... nem sei mais, aqui que eu ia dar alguns exemplos perto, mas de uma Constance, de uma Stone. Que a Stone não vai entrar no meu discurso, porque eu ia falar, se ele estiver dentro de um mesmo shopping center, por exemplo. Então, eu estou ali, eu tenho uma loja aqui, outra ali, você otimiza gerente, tudo isso. E o crédito acaba, sem dúvida, facilitando. Porque uma das coisas que, no caso da Nut, a gente... não que a gente tenha errado, mas que a gente não se atentou no começo, era escolher franqueados que tinham perfil de multifranqueado, porque o perfil é diferente. Uma coisa é você abrir um quiosque, que você vai cuidar de uma equipe, e tem franqueado até que ele mesmo opera o quiosque. Às vezes fica ele de manhã e põe algum colaborador ali à tarde. Mas outra coisa é você cuidar de 4, 5... E tem alguns degraus, Eduardo, que aí também o crédito pode ser interessante. O que são esses degraus? A hora que você tem, por exemplo, 2, 3 quiosques, é muito fácil você tocar sozinho. Você, o franqueado, que eu digo, às vezes é o casal, né? Geralmente são dois sócios, ou um casal, ou, enfim, irmãos, etc. A hora que você tem 6, 7, você vai precisar ter um motorista, você vai precisar ter um gerente.
E muitas vezes o lucro a mais disso não paga essa conta a mais de ter pessoas melhores para te ajudar a cuidar. E aí, nesse momento, você vai passar por aquele degrau até que você abra... Eu não sei o número de cabeça, tá? Se é 6, 7, mas até que você abra mais um ou mais dois para chegar naquele nível que começa a compensar de novo. Isso, de maneira geral, não só da NUT, mas é algo que também tem que se prestar bastante atenção, que é para, de repente, você não ficar apertado naquele momento do crescimento que você está quase lá no próximo degrau. Nossa, quantas informações relevantes, né, pessoal? Antes de a gente finalizar, eu gostaria de abrir a oportunidade para vocês fazerem perguntas, né? A gente tem um tempinho aqui, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, que tem alguma dúvida sobre o tema de franquias? Fiquem à disposição. Oi, Adriana. Então, você comentou que você fundou a NUT aqui no Brasil, basicamente, né? E de uma ideia. E eu queria que você falasse sobre sugestões. Qual dica você dá para quem tem uma ideia hoje e quer começar esse negócio já num formato para futuramente se tornar uma franquia? Bom, primeiro você tem que entender bem se o negócio ele é escalar, se for pensar em franquia. E eu vou te contar uma coisa também, Felipe. Eu resolvi ser franqueadora antes de conhecer a NUT Bavarian. Então, no meu caso, foi um pouco diferente. Eu tinha feito um curso de franquias, tinha me apaixonado pelo modelo do franchise, mas não sabia ainda o que eu ia fazer. Aí, quando eu conheci a NUT Bavarian, foi muito fácil, porque ela era uma coisa que... não que seja óbvio que pudesse ser franquia, mas era fácil visualizar que aquilo seria escalável. Se você já está com uma ideia para virar franquia, a primeira coisa, você tem que abrir um ponto próprio, não alguns pontos próprios, ficar um tempo com esses pontos operando, ver se ele realmente funciona, ver se ele tem aderência para públicos diferentes, porque no franchising não adianta você ter 5, 10 pontos de franquia. Se for para entrar no universo de franquia, para virar franqueador, você tem que pensar em no mínimo 40 unidades. Antes disso, a tua conta não vai fechar, porque você vai ter um custo. No comecinho, não. Você sozinho conseguiria cuidar de 5, 6 franqueados. Você não conseguiria cuidar de 30 franqueados. Aí você tem que ter mais de 40 para ter o gerente de franquias, o de expansão, o consultor de campo, a turma do marketing, o RH, o financeiro e tudo aquilo que vai por trás. Então tem que pensar em escala. Ok, obrigado. Bom, queria agradecer, Adriana, pelo tempo Obrigada, dedicado eu que agradeço. aqui no Muito nosso bom. Stone Talks.